Bom, gente, vou fazer perguntas aqui para a nossa equipe da Suzana. Suzana, vamos lá. Desafios aí do CLT, né? Sim. E aí vem a primeira aqui, Suzana. Quanto custa manter um funcionário CLT de verdade? Então, se a empresa for lucro prejuízo, ele é em torno de 68%. Se for do Simples Nacional, 30%. Mas mesmo assim é vantagem para a gente. As pessoas ficam assustadas, dependendo do cenário, né? Porque assim, se uma empresa ela lucro presumido, dependendo do faturamento, né, do enquadramento dela, é mais interessante a gente deixar ela no lucro presumido, mesmo que na folha de pagamento dê mais encargos. Também depende da quantidade de empregados, onde a gente faz esse balanço, né, para ver aonde compensa colocar essa situação. Bacana. A número 2 aqui, ela pergunta o seguinte: pejotização dá processo? Opa, com certeza. É assim, um empregado que trabalha tem o líder hierárquico, tem horário de trabalho, né, tem o chefe, tudo direitinho. Isso é CLT. Mas a empresa pediu para mim abrir uma PJ. Aí tem horário de almoço, horário de trabalho, sair. E quando acaba o contrato PJ, a empresa leva o processo e pede. A gente trouxe um material aqui para apresentar para vocês e vocês vão ver que os números são horrorizantes. Show. E aí a terceira, a gente encontra uma coisa que eu, particularmente, o ProCIE, defende muito, que é a regularização. Regularizar, trava o caixa ou protege o caixa? Protege, com certeza. Porque quando você tem um empregado regularizado, você vai estar pagando ele ali mensalmente diluído. Se você espera para registrar depois, vamos supor, você está com o empregado lá 2, 3 meses, um ano. Não, mas aí eu não pago o INSS, não pago o FGTS, não pago isso, não pago aquilo. Beleza. Aí daqui 2 anos o empregado vai e te coloca na justiça. Viu um caso que você teria um custo aí de R$80 mil no decorrer do contrato diluído e virou R$220 mil na justiça. Então, assim, não é interessante deixar o empregado sem registro, é só. Show. E aí, pergunta que eu também, inclusive, de fato, tenho dúvida. Posso ter o CLT e PJ na mesma função, Suzana? Não, com certeza não. Também, se você tem, vamos supor, você tem uma atendente de telemarketing, CLT, aí você tem uma PJ. Na hora que entrar na justiça, você perde com certeza, porque ela vai igualar o cargo, ela vai igualar o horário, que você era chefe, e aí ela vai entrar com os dados morais com certeza. Olha que bacana, não sabia. A quinta, estar regularizado ajuda a crescer? Com certeza. Quando você tem uma CRF, né, uma certidão do fundo de garantia, uma certidão trabalhista, você consegue participar de grandes licitações, consegue trabalhar para grandes empresas. Caso contrário, se você não tem isso regular, você perde grandes oportunidades, né? Então, vocês estão prontos para trabalhar para grandes empresas, grandes negócios. Bacana. E você falou uma coisa bem legal, que muitas empresas não sabem, né? Quanto mais regularizado, você participa de licitações para vender para o melhor cliente possível, que é o órgão público, né? Com certeza. É uma empresa regularizada. Então, bacana. Legal. Obrigada. Parabéns pelas respostas. Obrigada. Por exemplo, eu tenho hoje todos os colaboradores são CLT, somente os médicos que são PJ, porque eles são profissionais liberais autônomos, sem hierarquia, e eles respondem pelas decisões deles nos atendimentos médicos. Eu tenho vendedoras internas, tá? E eu estou planejando representantes comerciais externos. Tá. Eles têm dá esse atrito com as vendedoras internas ou não? Não, eles são autônomos. Né? Não tem hora de sair, não tem hora de entrar, não tem chefe hierárquico. Eles só obedecem a política da empresa e aí eles têm que ter, aí nesse caso eles têm que ter um CNPJ para poder prestar esse serviço e emitir uma nota no seu CNPJ. E pela CLT entra como cargo de confiança? Qual, tá? Você fala? Quando a gente fala de uma representante, essa figura que ela comentou? O representante comercial? Isso. Entra como cargo de confiança. Ou não? Não, só se ele fosse um gerente, alguma coisa mais acima dos outros funcionários, né? Porque geralmente o representante comercial ele fica na rua. Sim. Então ele mesmo faz o horário dele, ele pode tanto visitar o cliente como fazer através da internet. Então ele faz o horário dele, né? Mas é interessante também ter metas, ter comissionamentos, né? Que é onde funciona mais o trabalho deles. Eu gosto bastante desse negócio de meta, viu? Nossa, sabe disso. Obrigado. Muito bom. Uma salva de palmas para a Suzana, gente. Suzana, eu posso ter uma empresa e ter todos os colaboradores sem
CLT, CNPJ, ou eu sou obrigada a ter um colaborador CLT? Depende do perfil. Né? Então, se você tem uma empresa e você tem os funcionários que têm horário de entrada, saída, horário de almoço, o chefe, horário, é CLT. Não importa que seja bom. Tá, mas eu não quero isso, não tem horário, cada um vai trabalhar home office, eu quero ter uma empresa e não quero ter um funcionário CLT. Eu posso? Meu CNPJ pode comportar só prestadores? Se eles tiverem autonomia e liberdade em fazer o seu horário, o seu tempo, sem entregar o serviço conforme ele foi contratado, né? Porque você contrata um terceiro, você não manda nele, né? Então, quando você contrata um terceiro que é o TJ, você passa, olha, eu preciso disso, quanto ele custa? Aí a pessoa vai fazer um orçamento e vai mandar para você, né? No caso, esse PJ com o PJ. Agora, a partir do momento que você dá ordens, aí ele já vai fazer o PJ, ele uma série de vezes mesmo trabalhando em home office. Muito bem. Vamos para a próxima. Você é uma instituição filantrópica mantida pelo empresariado nacional e tem o objetivo principal de contribuir com o empresariado, né, a formar grandes talentos do futuro sem encargos sociais ou trabalhistas. São estudantes cursando ensino médio, técnico ou superior, né, que formam talentos como vocês que a gente está batendo papo aqui hoje, né, que seria a teoria com a prática. E o estágio, ele é um ato inicial, uma porta de entrada extraordinária para você sentir, né, se realmente ele atende às expectativas da empresa, sem onerar a sua folha, Suzana, para que você forme um talento do futuro. E o CIE faz todo esse trabalho que seria a parte burocrática, que é o termo jurídico, que é o termo de compromisso de estágio, contribuindo com a relação entre o estudante, a escola, né, quando menor o responsável legal, claro, a empresa que faz a contratação. E quais são os programas que o CIE oferece? Hoje nós temos o estágio, né, o estágio de fato, como eu comentei, que é o ato educativo, o programa Aprendiz, chamamos de aprendiz, né, por conta da Lei 10.097, né, toda empresa, a partir de 7 funcionários que não estejam no Simples, ela tem uma cota para cumprir, de 5% sobre o número de funcionários que ela possui. Esse é o programa Aprendiz. E agora, mais recentemente, até me deixou bem feliz, Carla, que nós temos uma parceria com o governo do estado, que é o Projeto BEM, onde todas as empresas que possuem a partir de 6 colaboradores, ela pode contratar, através do CIE, em parceria com o governo do estado, estudantes de ensino médio, sem pagar a bolsa auxílio e a taxa do CIE. Exato, gente, gratuitamente. Esse talento ele fica 6 meses com a empresa parceira, sem onerar, e ela não paga a bolsa auxílio, podendo residir a hora que bem entender. É bom ou não é? Gente, se eu fosse empresário ou profissional de RH, eu contrataria hoje, por acaso, que ela já tem todo o caminho para você. É fantástico. Eu falei para vocês no começo da minha fala que eu tenho 27 anos, eu até lembrei quando você falou dos 28, eu falei, olha, começamos ali em 1999, eu tinha um sonho de oferecer para as empresas parceiras um projeto gratuito. E chegou essa hora. Hoje eu sei que tem um projeto bem, está conectado com a lei de estágio, junto com o governo do estado, oferecendo para que as empresas contratem gratuitamente o estudante em formação. A gente faz toda a parte chata, que é o encaminhamento, o termo jurídico entre as partes. Sensacional. E você comentou aí sobre essa nova lei, e eu gostaria que você explanasse um pouco mais sobre as leis que embasam o estágio. O que é obrigatório, o que a empresa precisa fazer, o que tem que cumprir, tem que pagar mais transporte, tem que bolsa? Boa pergunta, cara. Dentro da lei de estágio, o primeiro passo é, ele não precisa registrar o estagiário. Né? A lei ela pede para que ele tenha um termo jurídico, né, que é o termo de compromisso de estágio, e dentro da estrutura, uma bolsa auxílio e o vale transporte. Qualquer outro benefício fica a critério da empresa oferecer ou não. Ele pode ficar 6 ou 7 horas por dia, né? Não pode fazer hora extra, nem compensação de horas, né? Ele fica durante 12 meses, ou durante o período que ele permanecer estudando, com uma máxima de até 24 meses, o estagiário. O programa Jovem Aprendiz, que é aquele que eu comentei na cota, da Lei 10.097, empresas que não estejam registradas no Simples, ele tem um registro de carteira. Só recolhe 2% do fundo de garantia e a empresa é isenta da multa rescisória. E existe idade mínima e máxima para fazer estágio? Tiozinho da cabeça branca pode fazer estágio? E por quanto tempo? Ótima pergunta, cara. Você estudou sobre, cara, que legal, adorei. Ele pode fazer estágio a partir dos 16 e é importante falar aqui, estágio pode ser dos 16 até 100 anos de idade, tá, gente? Desde que esteja estudando, regularmente matriculado e frequentando aulas. Ponto fundamental dentro da lei de estágio. Aquilo que a gente defende sempre, eu tenho certeza que todos aqui, a coerência, a teoria com a prática é fundamental. Né? Exemplo, Suzana, contadora, especialista, né? O ideal seria
contratar estudante ou de contabilidade ou até mesmo estudante de ensino médio que ainda tem toda uma formação pela frente. Tem essa preocupação. Bom, eu acho, assim como vocês citou no começo, eu acho muito importante, hoje em dia, nessa dificuldade com a mão de obra está terrível, e a gente conseguir implantar nesses jovens, nessas crianças, uma sementinha ali, para poder florescer, desenvolver os objetivos dele financeiro por meio do trabalho, é essencial. Então, super recomendo, fiquei interessada nesse programa que você citou, já vou pegar contato ali da minha colega, porque é uma mão de obra que eu tenho tido muito sucesso com os estagiários. Eu posso dizer que 90% dos estagiários são efetivados. Olha que legal. Vamos ver se o total da relação, né, Carla? Que legal. Raramente a gente desliga algum estagiário assim. Alguns vão voar, né, porque querem, mas a maioria a gente consegue desenvolver e efetivar. Que bacana. E quando pega um talento bom, não dá nem para esperar no estágio, né? Você já efetiva logo para ir embora. Esse é o propósito do estágio, né? A gente fala assim, pode ficar 6 meses, projeto do bem, por exemplo, que eu comentei, em parceria com o governo do estado, ele pode ficar 6 meses, onde a empresa não paga a bolsa auxílio dele. Mas nada impede, viu, Carla e demais colegas, de rescindir antes do término, porque, como você comentou, o mercado está aí. Se o menino ou a jovem for um talento nato, eu não quero correr o risco de perder com o mercado. Já efetiva ele e segue para que ele seja aí um futuro gestor e continuar com vocês na empresa. Perfeito? E vocês buscam, além do ensino médio, assim, por exemplo, no nosso caso, fazendo para a minha realidade, técnicos de segurança, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, nessa área vocês também contam talentos? Eu costumo dizer, e as meninas estão aqui comigo, né? A gente vai do alfinete ao foguete. O que você tiver de necessidade, estando dentro do que rege a lei do estágio, que é a 11.788, a gente vai buscar, por exemplo, ensino médio, técnico ou superior. Temos um banco de dados com mais de 3 milhões, é isso, gente, mais de 3 milhões de estudantes cadastrados. Nós temos como atender a sua necessidade, cara. Sensacional, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Você trouxe um material para apresentar aqui pra gente, né? Trouxe. Nossa, você trouxe o bem, né? O logo? Quero olhar para você. Bom, gente, falei um pouquinho da minha fala, mas aqui traz mais detalhes. Eu chamo de presente dossiê em conjunto com o governo do estado para as empresas parceiras do ensino. Tem bolsa auxílio ensino médio, PH. Pode passar, por favor. Hoje nós já temos, em parceria com o governo do estado, inclusive no semestre passado nós tivemos um evento lá no Palácio do Planalto, um encontro com o governador, onde mais de 3 mil estudantes estavam presentes e as empresas que prestigiaram esse excelente projeto subiram ao palco, algumas delas foram escolhidas para receber ali uma homenagem do governador do estado. Então, são mais de 30 milhões de estudantes aí beneficiados com esse projeto. Bom, dentro da sua pergunta, Carla, e talvez seja a dúvida de algum de vocês, né, nós temos aqui os cursos, porque o P, que eu não esclareci no detalhe da minha fala inicial, é para estudantes do ensino médio técnico, aquele novo modelo da Secretaria de Educação do Governo do Estado, que é o estudante de escola pública, cursando em conjunto com o ensino médio, também ensino técnico. Então eu tenho estudante de administração, agronegócio, ciência de dados, vendas, eletrônica, farmácia, hospedagem, logística e desenvolvimento de sistemas e muito mais, porque o Sistema S também pode participar. Ou seja, estudantes que estão cursando o ensino médio técnico de escolas do SEDUC, do Governo do Estado e do Sistema S estão dentro desse projeto, tá, galera? Então, requisitos são fundamentais para que a empresa participe desse projeto. Ter no mínimo 6 funcionários, aqui um ponto importante, dentro da fala da Suzana, CNPJ alvo, no mínimo 6 meses e unidades em São Paulo, Estado, tá, gente? São Paulo, Estado. Regularidade fiscal e trabalhista, instalações, equipamentos adequados, EPIs, quando necessário, aquilo que a gente sempre fala, né? Segurança em primeiro lugar. Está englobado muito no que a Suzana também trouxe ali. Deixar de regularizar não é economia, e sim um custo. Tem cuidado com isso. Profissionais qualificados, também comentei. Qualificado não significa necessariamente ter uma formação específica para desenvolver o estudante de ensino médio. Fala, o menino faz ensino médio com administração e eu sou formado em marketing. Pode? Claro que pode. Porque a sua experiência profissional vai trazer para ele bagagem e experiência para que ele desenvolva o seu conhecimento aí na empresa. Bom, números de funcionários até 10. Um estagiário de 11 a 50 até 5 estagiários, de 51 a 100 até 10, acima de 108, 10% sobre o número total de colaboradores da organização. Pode passar. Bom,
aqui é o legal. Hoje, toda vez que a gente vai fazer uma contratação, seja de estagiário, de profissional, a gente sempre pensa o que vai trazer de custo para a nossa folha. Hoje, dentro desse projeto do governo do Estado, zero. Este valor que está em tela, que eu vou citar aqui para vocês, é o governo que paga para o estagiário que vocês escolheram, tá? Até 6 meses de estágio. No contexto de cursos do eixo tecnológico, ou seja, todos os cursos de tecnologia, a bolsa auxílio do estagiário será R$ 883,66, tá? Pago pelo governo do Estado. Até 6 meses, né? Estudantes que não necessariamente estão no eixo tecnológico, ou seja, administração, logística, todos os demais, vendas. Hoje eu adoro falar de vendas, porque eu acho que é fundamental, todo mundo tem que ter um pouquinho de vendedor. Tem lá também um curso de vendas dentro do contexto da estrutura do governo do Estado. A bolsa auxílio R$ 729,98. A carga horária deles, 4 horas por dia, 5 meses por semana, tá, gente? Pode passar. Requisitos, né? Falamos um pouquinho aqui com a carga no começo da minha fala. O requisito são 16 anos completos, né? Ou a partir dele, tá bom? Segundo ou terceiro ano do ensino médio, né? Está cursando regularmente matriculado e frequentando aulas. Olha uma coisa bacana. Esse estudante desse projeto, eu considero diferenciado por quê? Porque ele já tem garantido mais de 85% de frequência em sala de aula. Isso é muito legal, porque já demonstra aí um perfil diferente, um perfil engajado, para que ele tenha também um compromisso com a sua empresa. Foi a preocupação levantada pela Carla. E estudantes que fizeram a prova do SAESP, e geralmente, a Glaucia, eu, nós temos muito contato com os PAECs, que são pessoas profissionais dentro das escolas que estão participando do projeto, e geralmente os estudantes atingiram uma pontuação muito legal no provinha. Então a gente tem estudantes muito interessados, né, estão engajados em entrar no mercado de trabalho, né, e já no perfil, no dashboard separado para encaminhar para vocês se entrevistarem. Quem decide quem vai aprovar? Ah, você recebeu o Wagner, a Suzana, a Carla? Você que vai decidir quem tem o perfil. Não é o CIE, não é o governo do Estado, tá, gente? Bom, então, quando menor, tem que ter o ok do pai, vai assinar no contrato de estágio, tá? Possuir CPF e regularidade eleitoral e militar. Mas isso se cuida na hora de fazer o filtro e elaborar o contrato de estágio para vocês. Fiquem tranquilos. Pode passar. Bom, aqui faça parte do bem. Nós temos um material onde a gente pode encaminhar para vocês, né, onde há uma minuta de parceria, não gera nada, zero custo para a empresa, aderiu o projeto do bem, não aprovou nenhum candidato ou candidata, zero preocupação de onerar vocês com relação a alguma taxa. Formalize a adesão. A equipe do CIE vai entrar em contato com vocês para fazer a regularização. A assinatura do termo de adesão garante para vocês participarem do projeto. Processo de seleção, você seleciona o candidato que mais faz sentido e atende à necessidade e expectativa da sua empresa. Ou seja, você vai ajudar vocês a ter um encantamento. Eu quero ouvir de vocês o seguinte: nossa, Wagner, eu tinha uma vaga, você me mandou 3 candidatos, foram tão bons no processo que eu quero contratar os 3. Sobre isso. Receba estudante, você terá estudantes qualificados em sua empresa. Gente, quando a gente fala de ensino médio, de escola pública, geralmente há uma análise para estudante de ensino médio de escola pública. Será que está engajado? Esses meninos do projeto do B, eles têm um engajamento diferente. Principalmente por conta da frequência em sala de aula e terem realizado a provinha do SAESP. Eles possuem um engajamento diferente, eles possuem um interesse muito maior do que a maioria dos estudantes que a gente percebe por aí. Então a jornada, até antecipei um pouquinho a minha fala, são 4 horas por dia, tá? Com intervalo de 15 minutos, ali para manter a integridade física e psicológica, é importante. Não tem nada da Lei 11.108, que é a lei de estágio que exija, mas é uma recomendação do governo do Estado, em conjunto com o CIE. Então, o horário de estágio pode começar às 7 horas da manhã, durando ali 4 horas por dia, tá? Então, são 4 horas nesse projeto do BEM. A duração são 6 meses, conforme a gente comentou, tá? E o programa oferece vagas presenciais e híbridas. O projeto ele é 100% presencial e agora, com as novas diretrizes, ele também pode atuar de forma híbrida ou totalmente home office, se for uma deliberação e o produto da empresa permitir esse acompanhamento. Tá bom? Gente, esse é um projeto do BEM, em conjunto com o governo do Estado. Quem gostou, bate palma. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui para esclarecer dúvidas. De verdade, vou repetir a minha fala. É gratuito e muito bom. Você está aqui para apoiar, dar todo o respaldo jurídico para vocês, encaminhar candidatos. E se você não aprovar nenhum candidato ou candidata, o custo é zero.
É gratuito, Stephanie, é gratuito. Essa é a ideia. Contribuir com vocês, para que vocês formem profissionais do futuro, usando a teoria e a prática juntos. Formando no futuro profissionais que deram certo no programa de estágio, e claro, eu não sou comunitário, eles vão procurar você para contratar, por quê? Porque eu deu certo com eles. Hoje, grandes profissionais, eu tenho aqui na minha equipe, né, a Stephanie, a Glaucia, que já foram estagiárias, e hoje tragam retorno para a empresa. É sobre isso. Investimento e retorno é o